Família e escola, do amor que educa à educação que ama. Professor César Nunes é o nosso amigo, orientador e parceiro de muitos anos. Acompanha de perto os nossos trabalhos há quase 3 décadas e é o responsável por muitas ideias, sugestões, incentivos e apoios incondicionais. É o nosso orientador, como dirá nas suas reflexões. Uau, como é bom dizer isso e saber que estamos juntos. Ouso dizer que o professor César Nunes está para conosco no programa Educar para o Pensar, assim como o dedo está para a mão, ou a ideia está para a realização, ou o sonho para a realidade. Mas por que isso, professor Silvio, numa apresentação de abertura de um ciclo de 4 grandes palestras? Porque estamos iniciando um ciclo de conteúdos significativos para educadores, pais, professores e educandos. E não poderíamos pensar essa iniciativa de conteúdos disponibilizados para todas as escolas e educadores, não começar com o nosso amigo César Nunes, educador de primeira linha, pois é humano no que diz e faz. Quem de nós não se encanta com sua sabedoria, profundidade em suas reflexões e com o dom da fala encantando com seu espírito lógico, crítico, criativo e na simplicidade abordando temas tão profundos? Hoje teremos muito mais que um presente via suas reflexões sobre tema tão importante. Algumas ideias para refletirmos e nos colocarmos dispostos para a ação. Vai dizer para nós o professor César: um ano passa muito rápido, um ano parece um mês parece uma semana, e às vezes uma semana parece um dia. Então é melhor a gente pensar em décadas. Estamos há 3 décadas atuando com o programa Educar para o Pensar. Você, César, irá deixar para cada amigo que está aqui para assisti-lo, para refletir com suas ideias interligadas logicamente e embebidas de teorias e práticas, ditas de maneira clara e profunda. Tenho certeza de que não seremos os mesmos após a sua palestra, que será vista e revista por cada um de nós que aceitou o convite, o nosso presente. Tenho certeza de que a socialização das suas ideias, reflexões e ações e crenças fará que nunca mais sejamos os mesmos. Você, com maestria, paixão, muito amor, mostra a importância da família, do estudo e da escola nas relações ético-afetivas, do amor que educa e leva para que a gente possa começar a defender essa educação socioemocional muito além dos chavões e modismos de momento. Suas palavras são sábias e carregadas de sentimentos. Por favor, meu amigo, ocupe o seu espaço e nos faça viajar nesse maravilhoso mundo das ideias. Nos ajude a aprender a pensar mais e melhor, como queremos com o programa Educar para o Pensar, que completa 30 anos. Por favor, amigo César, nos conduza nos caminhos da sua reflexão, reforçando que não seremos os mesmos ao final desses minutos de diálogo que teremos com você. Muito obrigado. Eu fico também muito feliz de poder estar fazendo a abertura, trabalhando um tema fundamental, que são os diálogos entre a família e a escola na sociedade contemporânea. Diálogos são expressões que representam já a necessidade de canais entre diferentes tipos de interesses, personalidades, subjetividades, instituições. Uma pessoa precisa dialogar quando ela reconhece que a outra tem coisas e oferece coisas a ela que ela não detém. Então, diálogos. Diálogos desde Platão, o filósofo grego mais conhecido, que usava uma dinâmica, um estilo literário chamado diálogos para expressar suas ideias, até os nossos dias, a palavra diálogo é carregada de sentido ético, político, estético
E em todos esses sentidos, a palavra diálogo representa a possibilidade de enriquecimento emocional, afetivo, cultural. Porque quem vai para o diálogo chega de um jeito, mas não sai do mesmo jeito. Deixa um pouco de si, leva um pouco do outro. Outra coisa que me interessa muito é lembrar que isso é um congresso. Congresso vem da palavra latina congregar, é juntar, misturar, trazer pessoas em comum, juntas. Eu gosto mais da palavra congresso do que uma palavra muito usada hoje, evento. Evento é uma coisa que já lembra uma banalidade, parece que a própria palavra já contém, é vento, o vento leva. Congresso não, o congresso fica, o congresso fortalece, o congresso revitaliza. Nós estamos fazendo um congresso para compreendermos melhor a nossa função, profissão, o nosso tempo, a nossa história. Esse congresso tem 2 temas, eixos, que devem articular todos os demais, todas as palestras, oficinas pedagógicas, mesas de debates e todos os outros mecanismos e mediações que nós ofereceremos para você que nos acompanha, para você que agora haverá de participar de uma grande aventura pedagógica, de uma grande viagem nesse sentido reflexivo, uma viagem ética, filosófica, pedagógica, para que ao final desse processo você se sinta também melhor, um pouco mais consciente do seu papel, um pouco mais apropriadamente educador, um pouco mais consciente da função que deve haver na família e na escola para produzir juntos a melhoria, a orientação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, nessa nossa vida dramática e maravilhosa, que todos nós entramos de um jeito, mas também que teremos que, através dos nossos atos, sair de outra maneira, fazê-la com sentido, prepará-la de uma maneira muito mais amorosa, acolhedora para nossos filhos e filhas. O diálogo desse congresso é entre a família e a escola. Evidentemente que não há somente essas 2 instituições, a sociedade, a cultura, as linguagens, as ciências, mas as 2 instituições matriciais que todos nós de alguma maneira abordaremos, será exatamente que tipo de integração, que vias de mão duplas poderemos construir entre as novas formas de organizar a família e as novas demandas e necessidades de organizar a escola. E é isso que nós queremos debater. Eu tenho a alegria de dizer que a minha primeira formação foi filosofia. Eu terminei o curso de filosofia no comecinho da década de 80 e os militares tinham tirado filosofia do ensino médio. Eu até acho meio lamentável essa política pendular que há no Brasil de ora tirar disciplinas, ora colocar disciplinas. Acho que era muito mais importante que tivéssemos clareza de uma unidade basilar no currículo e depois a diversidade conjuntural. A filosofia é um componente fundamental para a compreensão da vida, para a compreensão da ação humana, dos valores que devem reger a vida pessoal, dos valores que devem reger a vida coletiva. Então eu saí com diploma de filosofia. Não conseguia aulas, pois não havia naquele momento. Então eu voltei para a universidade e fiz o curso de História, fiz a complementação para ser professor de História. E aí, caríssimos professores, educadores, pais e alunos, eu voltei para a escola com 2 formações, História e Filosofia. E eu percebi que eu conhecia um pouco de História, conhecia um pouco de Filosofia, mas não entendia nada da criança e do adolescente. E eu voltei para a faculdade e fiz o curso de Pedagogia, porque eu acredito que a gente precisa conhecer o conteúdo, que a gente precisa conhecer e atualizar o conteúdo, mas nós precisamos, caríssimos professores, desenvolver a didática, a arte de ensinar.
eu já conheço muitos professores e os respeito, que são bons nos conteúdos, mas não conseguem mais dialogar com as crianças e com os adolescentes. Não desenvolveram didáticas um pouco mais ricas, um pouco mais sedimentadas, um pouco mais atraentes, para que a criança e o adolescente tanto gostasse do conteúdo, quanto gostasse também da forma com que os professores apresentam esses conteúdos. E aí, com filosofia, história e a pedagogia, eu me senti um pouco mais seguro para começar o ofício de educar. Esse ofício que me levou há 3 décadas estar na educação básica, estar no ensino superior, estar na pós-graduação e hoje estar aqui muito gratificado, preparando com vocês a nossa alma, a nossa vida para os desafios que virão na próxima década, nos próximos anos que nós teremos que viver. Por que eu falo década, educador, pai? Porque um ano passa muito rápido. Um ano parece um mês parece uma semana e às vezes uma semana parece um dia. Então é melhor a gente pensar em décadas. O que eu vou fazer nessa década? Qual vai ser o papel da escola nessa década? Qual vai ser o papel da família neste mundo de hoje? E aí nós vamos ter que juntar nessa reflexão as transformações que há hoje, claramente, patentemente, quem quiser olhar com honestidade, nas organizações familiares e as transformações e mudanças também que aparecem para a escola. A escola hoje precisa entender, compreender, decifrar os caminhos, as mediações para que ela possa cumprir seu papel histórico e, ao mesmo tempo, fazer as transições que haverão de acontecer entre o mundo pessoal, particular da família e o mundo da sociedade, da cultura, uma sociedade cada dia mais ampla, a sociedade global, a sociedade do 3º milênio, a sociedade do século XXI. Eu acredito, pais, professores, educadores que me acompanham aqui, eu acredito que tanto a família quanto a escola, elas têm, por razões históricas, uma função de transmitir aquilo que a geração anterior produziu, transmitir os valores, transmitir os conhecimentos, transmitir as atitudes, os comportamentos. Então, caríssimos pais e professores, toda a família e toda a escola tem um pé no passado. Ela é tradição, porque ela tem que tradere, em latim, trazer para as novas gerações o que as gerações anteriores produziram. Mas essa geração, essas pessoas não podem pensar somente em transmitir o passado sem as mediações do presente e sem os planejamentos para o futuro. Por quê? Porque uma coisa é a tradição, boa, reconhecida. Outra coisa é o tradicionalismo, é querer copiar as coisas do passado sem nenhuma mediação e reproduzi-las no presente. Nem as famílias do passado voltarão mais, nem as famílias, nem as escolas do passado voltarão mais. O passado era para ser decifrado, compreendido, e o presente é que é para ser construído com novas relações, respeitando a trajetória do passado, mas tendo coragem para fazer as transformações e inovações que o presente exige, de modo a dar segurança para crianças, adolescentes e para nós mesmos, naquilo que nós preparamos para o futuro. Porque o futuro não é só incerteza, o futuro é colheita. O que nós plantarmos hoje, colheremos no futuro. Se plantarmos relações familiares vorazes, fúteis, superficiais, hedonistas, isto é, baseadas somente na busca do prazer, do bem-estar material e econômico, e não conseguirmos transmitir valores éticos, valores que possam organizar a moralidade, a afetividade, a sexualidade, nós faremos uma família que será muito mais um lugar de coabitação do que convivência. Coabitar, queridos pais, a gente coabita também em hotéis. Agora, conviver significa ter práticas de transformação, inclusive do nosso cotidiano. Significa respeitar o espaço, compreender a dinâmica da casa, estar nela com segurança, viver plenamente as contradições que ali há
e depois trazer essas coisas para a sociedade e para a cultura. Também há muitas escolas que hoje aderiram de maneira muito rápida a um ideal de mercado. Eu acho que o mercado é um componente fundamental da economia, mas escola não é subserviente do mercado. Escola não é alguma coisa presa ao mercado. O mercado é, em última instância, um lugar de atuação, mas nós não podemos reduzir a função da escola ao sucesso no mercado. Você, se passar por essa escola, terá um emprego poderoso, ganhará salários admiráveis, você será sempre o vitorioso, você será sempre aquele que é o melhor. A competição pode ser um componente importante, mas não pode ser a única. Nós precisamos de uma escola que não somente prepare as pessoas para serem vitoriosos economicamente, também isso como consequência, mas uma escola que prepare para as pessoas receberem o que a vida tem de belo, de bom, de original, que é herança. Escola não é cobrança, escola é herança, é dádiva, é dar para as crianças e adolescentes as coisas e aquelas mediações que elas precisam para se humanizar, para serem pessoas melhores, para valorizar a si próprio, para reconhecer-se como sujeito e para decifrar o mundo, para decifrar a sociedade. Então, família e escola são duas instituições basilares da cultura ocidental, da realidade que nos traz da Europa para o Brasil. Mas nós hoje sabemos que há novas relações no meio da família e há novas relações no meio da sociedade. Relações familiares e relações escolares precisam ser tematizadas, precisam ser analisadas, para que tanto os pais possam cumprir o seu papel, quanto os professores cumprir os seus. E nem os pais continuem terceirizando para a escola funções que são da família, e nem a família jogue para a escola coisas que provavelmente elas possam fazer e devam fazer. Os dois, família e escola, se não encontrarem a sua dimensão, a articulação e a autonomia que há entre elas, não produzirão somente o fracasso de si, produzirão também o fracasso das instituições, porque a família que não prepara é uma família que somente põe no mundo, perdeu muito da sua potencialidade. E a escola que não prepara para a vida, põe somente no mercado, perdeu muito da sua dinâmica, porque pôr no mercado talvez um curso de formação profissional estreita possa fazê-lo também. Agora, preparar para entender o mundo do trabalho, o mundo da cultura, a questão da organização da sociedade, ter sensibilidade, ter valores, respeitar as tradições naquilo que elas precisam ser respeitadas e, ao mesmo tempo, ter coragem para inovar sem quebrar os paradigmas que precisam ser mantidos, é a tarefa da articulação educacional entre família e escola. Você que é pai, você que é mãe, você também que é filho, todos nós somos, e você que é professor e como professor é pai também e é mãe, deve estar pensando quais seriam as formas de encaminhar uma relação fecunda, um diálogo, um caminho comum entre família e escola para o sucesso escolar, para a formação ética, para a formação cultural, para a humanização plena e para a cidadania de nossos meninos e meninas. É isso que nos congrega nesse momento, é isso que nos encanta e é para isso que nós estudamos, nos preparamos e estamos aqui exercendo uma função que talvez seja uma das mais difíceis, a função de educar. O Freud dizia que a mais difícil função é educar e psicanalizar. E eu não sei de psicanalizar, mas de educar eu sei que é muito difícil. Por isso, nós vamos debater ainda nesses momentos dessa reflexão o papel da família, que eu defini numa expressão, o amor que educa, e o papel da escola, que eu defini numa outra expressão, a educação que ama. O dia que nós entendermos que tipo de amor cada um pode praticar, do amor que educa à educação que ama, nós teremos feito uma transição plena, transmitido a cultura, preparado as gerações e temos realizado o papel da família e da escola. Eu acredito que
que uma coisa que eu aprendi na minha infância com uma professora que marcou muito a minha vida, a professora Dona Cotinha. Ela dizia: quando a família é a primeira escola, a escola vira a segunda família e quem ganha são as crianças. Era isso. Olá, como nós falamos no bloco anterior, caminhamos do título, do tema desse auspicioso, maravilhoso congresso. Falamos da palavra diálogo. O diálogo supõe diferenças e integrações. Nesse bloco nós pretendemos abordar as transformações entre família e escola que nós percebemos de uma maneira um pouco mais crítica, reflexiva e acolhedora, inclusive. A família, ela é uma instituição social e a família tem origens históricas bem antigas, mas o modelo de família que nós vivemos nos últimos séculos, os sociólogos, os antropólogos chamam de família vitoriana, recorrendo ao conceito da Rainha Vitória, uma importante interlocutora da Revolução Industrial Urbana na Inglaterra. A Rainha Vitória, ela praticamente governou no período que fez a Inglaterra a sociedade mais avançada, com relações capitalistas industriais e relações urbanas. Então foi a Rainha Vitória que particularmente produziu uma série de leis e de costumes que define o que a gente entende por família vitoriana. O que podemos definir como família vitoriana? A família centrada nos papéis tradicionais do pai e da mãe, a família centrada nos filhos e filhas, a família ordenada com um tipo de moral, de papéis sexuais, de papéis éticos, voltados para a reprodução da sociedade que naquele momento se chamava sociedade capitalista industrial. A sociedade que tinha que reproduzir os valores, formar a criança, preparar para o trabalho. A sociedade da Rainha Vitória que construiu um tipo de escola, a escola que tinha que ensinar, primeiro, regras morais, alfabetizar, ensinar conteúdos clássicos, preparar a disciplina para a vida social e depois preparar também para as funções sociais. Naquele momento, o século XVIII, a Rainha Vitória prepara a menina para as funções muito mais de mãe e as funções muito mais de esposa, que a sociedade preparava, definindo isso como o papel da menina. E para o menino, a sociedade queria que ele desenvolvesse as habilidades do trabalho, desenvolvesse as habilidades da participação social, criando, portanto, dois tipos ou papéis sexuais e sociais, um masculino e um feminino, de maneira rígida, de tal maneira que a medicina, a legislação, a estrutura jurídica definiam esses modelos de homem e de mulher, de família, de religião e de escola. A era vitoriana, que organiza as estruturas familiares na Europa, também ela se espalha por todas as sociedades que foram colonizadas pelos europeus. A família vitoriana também é a inspiração do Estado português, que vindo para o Brasil aqui reproduz o que também, por influência da própria Inglaterra, o próprio Estado português já vivia. Eu não sei se você já assistiu um belo filme com Mel Gibson que chama Coração Valente. Nesse filme, que sempre passa, além da luta política que há na Idade Média, há uma coisa que as pessoas esquecem. A causa que faz o ator principal escocês brigar contra a realeza é porque ele é prometido em casamento para uma menina e o senhor do feudo, o feudo era uma terra que ele era proprietário, tinha o direito da prima nocte, a primeira noite com todas as meninas que moravam no seu feudo. E essa menina, por não aceitar isso, é assassinada. E ele entra numa luta. Por quê? Porque na Idade Média não havia esse modelo de família que nós temos. Na Idade Média casavam-se as pessoas que eram proprietárias, que queriam ter um filho, que era o filho homem, para ter a herança do feudo.
não se preocupava com o casamento ser universal, para todos, uma promessa reconhecida pela igreja e reconhecida pelo Estado. Então a família era outra. E como eram as escolas nesse mesmo momento? Preparatórias para os papéis sociais e para o trabalho. Então nós tínhamos uma escola rígida, aliás, em alguns lugares, vocês devem saber, as meninas não iam para a escola. Quem vai preparar uma mudança profunda para que as meninas possam ir para a escola vai ser a reforma luterana, Martinho Lutero, porque nas escolas medievais as meninas não estudavam. Por isso, essa tese da escola inclusiva que nós lutamos hoje é uma tese que vem de longe, incluir as mulheres, e hoje está incluindo a pessoa com deficiência, está incluindo os herdeiros de uma tradição negra ou afrodescendente, porque a escola nunca foi uma instituição de inclusão. Ela foi sempre excludente, meritocrática e privilégio de algumas classes sociais. Então a escola meritocrática, uma escola que preparava para umas funções sociais, e a mesma família que preparava meninos e meninas para outra sociedade, no começo dessa era do capital, ela vai se espalhando pelo mundo. Aqui entre nós ela chega pela colonização portuguesa, ela se reforça pela experiência do Brasil imperial, ela se consolida legalmente pela experiência da chamada República de 1889 positivista, e no século XX ainda nós temos uma família rígida, patriarcal, monogâmica, e temos também uma escola ainda voltada para poucas ou pequenas frações da sociedade. Mas o Brasil, como todos os países, precisa desenvolver as relações do capital, a industrialização. E de 1930 para cá, nós vemos acelerar no Brasil as relações de trabalho de natureza capitalista. Se vocês quisessem avaliar um pouco mais, poderão procurar nos livros de história que a atuação do gaúcho Getúlio Vargas é tido como o início do capitalismo no Brasil. Estou falando aqui capitalismo como modo de produção, não como ideologia. Um jeito de produzir a partir das relações do capital, da propriedade. Então, de 30 para cá, é que o Brasil precisa de ter escola para todos, porque de 30 para cá nós urbanizamos e nós industrializamos. E a indústria precisa de escolas. Até 1930, a escola brasileira é uma mera ilustração das elites. É um diploma para o senhorzinho, não precisa ser para todos. Porque não é preciso escola para uma sociedade que planta café, que tira ouro com escravos ou que produz cana. Para que o saber escolar para uma sociedade baseada nessas monoculturas? Agora não, com a industrialização e com a urbanização precisa de escola, porque a escola moderna é irmã siamesa da fábrica moderna. Só que de 30 até o fim do milênio, nós vimos o mundo também se transformar. E se o mundo na Inglaterra mudou, na Europa mudou, consequentemente mudaria também no Brasil. Então nós hoje dizemos, queridos pais, professores, educadores, que sobretudo da Segunda Guerra Mundial para cá, de 1945 para cá, quando nós vimos uma trágica realidade que foi a bomba de Hiroshima, e a bomba de Hiroshima não matou dramaticamente somente pessoas, dolorosamente. A bomba de Hiroshima também mudou as relações do próprio capitalismo. A bomba de Hiroshima também quebrou o monopólio da família vitoriana e da escola meritocrática e tradicional. De lá para cá, o mundo se globalizou a economia, também começou a perceber as reivindicações, né? O levante das colônias africanas, o levante, as revoltas e transformações da Ásia, a ampliação das dimensões do mundo com a América Latina, fizeram com que a tensão do mundo já não fosse mais entre Oriente e Ocidente, mas a tensão do mundo é entre Norte e Sul. E aí nós vamos ter, hoje, próximo de 7 bilhões de pessoas no mundo, e todos eles vivendo uma cultura cada dia mais interdependente. A expansão dos meios de comunicações. E no século XX, pais e professores, nós vimos alguns fenômenos acontecer. Que fenômenos? Em primeiro lugar, as mulheres deixaram a família e foram para o mundo do trabalho.
Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que as mulheres tiveram que trabalhar nas fábricas. E depois que a guerra acabou, não voltaram para a função do lar. Elas voltaram para o trabalho. E elas foram integradas ao mundo do trabalho. Outra coisa que já fez 50 anos, a pílula anticoncepcional. Com a pílula, o capitalismo foi capaz de oferecer às famílias um outro instrumento, o instrumento de controle da reprodução. E a pílula, o trabalho, a manifestação da televisão, do rádio, alteraram profundamente a vida da família vitoriana. E de lá para cá nós vimos acontecer o quê? Diferentes estágios, diferentes formações da família tradicional vitoriana. Nós vimos o quê? Transformarem-se as relações de trabalho. As mulheres passaram a ter carteira de trabalho, trabalhar, e muitas vezes as mulheres voltavam para casa e tinham que cumprir as mesmas jornadas ainda da família vitoriana. Os pais passaram a ter, primeiro, não mais as profissões tradicionais, uma série de profissões inovadoras que o capitalismo, quanto mais foi se expandindo entre nós, ele foi exigindo. E hoje o que nós temos? Uma sociedade que é predominantemente urbana, uma sociedade que tem grande parte da sua camada social, das suas camadas sociais, num trabalho que beira de 30, 35, 40 anos de trabalho da vida, uma sociedade de serviços e consumos, uma sociedade que alterou o papel da mulher, alterou o papel do jovem, da criança. Então, a gente pode perceber que a família patriarcal não é mais aquela, a família vitoriana, e a escola também não é mais aquela. Outra coisa que alterou radicalmente a nossa vida, o impacto das tecnologias digitais. Hoje, qualquer criança pode manejar um smartphone, um celular. Nós recebemos dados ao vivo imediatamente de todas as partes do mundo, transmitimos coisas, o que há uma década, talvez um pouco mais, não era possível. O impacto das tecnologias digitais na educação escolar e na família alterou radicalmente o nosso cotidiano. Há pessoas que dedicam-se mais às tecnologias digitais do que até às próprias conversas entre si. Nós temos hoje, muito denunciado por alguns educadores, que estamos perdendo os filhos para o quarto. Diria não só para o quarto, para o smartphone. Estamos perdendo os filhos para as tecnologias digitais. E aí, será que as tecnologias digitais são uma coisa ruim? Será que elas não podem ser apropriadamente entendidas e educadas para fazer o que elas precisam fazer, melhorar a condição humana? Será que a família tem que ser um lugar somente de coabitação, onde o pai trabalha para sustentar a família, produzir as estruturas institucionais, mas o pai não tem tempo de conversar com os filhos, o pai não tem tempo de ver a criança crescer, o pai não participa dos universos dos filhos? Eu brinco em algumas palestras, virou mais um patrocinador do que um pai. É um patrocinador que dá presentes, que se busca compensar a sua ausência na vida dos filhos com compensações econômicas e às vezes pecuniárias. E a mãe? A mãe, nessa transformação radical, o que as mães também sofreram, não por culpa evidentemente, pelas mudanças das relações de produção. As mães perderam as conversas com os filhos, as mães perderam o aconselhamento, perderam do modelo anterior uma culinária que passava-se de geração em geração, hoje ela está dividida por gênero, por todos os gêneros, perderam a medicina primária, perderam os conselhos, as simpatias, e a mãe hoje, trabalhando e convivendo, ela tem que dar conta de diferentes universos. E muitas vezes, premido pelas relações da sociedade de hoje, transfere para o pediatra, para o ginecologista, para o médico especializado e para o psicólogo, quando necessário, funções que poderiam muito bem, humanamente, ser desenvolvidas por conversas, por proximidades e por afetos entre pais e filhos. A família mudou radicalmente. É preciso que a gente reconheça o que na Inglaterra levou 2 séculos, levaram 2 séculos pelo menos para alterar. Na França, 2 séculos. No Brasil foi feito em 50 anos, de 30 aos anos 80. Então nós, queridos pais, professores, sofremos uma tragédia cultural histórica,
Perdemos os valores da família tradicional, que também tinham alguns valores, e não conseguimos construir os valores da família moderna. Nós perdemos a proteção do pai, a proximidade da mãe, a comensalidade, comer juntos, que era uma tarefa da família brasileira tradicional. Perdemos o culto dos antepassados, a gente sabia o nome do bisavô. Perdemos a convivência, a hospitalidade. Ai de alguém que passasse na casa de uma pessoa e não ficasse para almoçar. Perdemos tudo isso em cima de uma vida voraz, de trabalho, de ampliação do tempo e das necessidades escolares. E hoje, a família chamada contemporânea brasileira, centrada sociologicamente no casamento ou no contrato entre pessoas, ou então a escola de hoje, que tem que preparar para ter uma boa profissão, para compreender as regras sociais. Elas hoje já não são mais a escola e nem a família patriarcal e a família vitoriana. São outras famílias, são outras escolas. Agora, nós precisaremos entender que nessa mudança radical, há coisas que nós precisamos resgatar do passado, para que as crianças tenham um pouco mais de segurança. E há coisas que nós temos que não ter medo, aderir e apropriar com algumas condutas éticas, com apropriação pedagógica. Eu não sou contra as tecnologias digitais, mas não acho certo uma pessoa ficar mais tempo, digamos, no celular, ficar mais tempo no smartphone e não conversar com seus pais numa mesa, não conversar com seus pais num lugar apropriado, ficar cada dia mais alienado por uma identidade. Para terminar esse bloco, eu queria lembrar o que o José Saramago escreveu numa das suas obras. A caverna de Platão, aberta à visitação. Platão dizia que os homens estavam no mundo olhando uma caverna no fundo e a sombra do sol projetava as sombras no final. Platão dizia que os homens estavam vendo o mundo às avessas. Termina Saramago. Platão não conhecia a internet. Tem quanta gente olhando na caverna e perdendo a dinâmica do mundo. Família e escola terão que criar um lugar para as tecnologias digitais, recuperar algumas liturgias afetivas, emocionais e coletivas da família chamada tradicional, para produzir segurança afetiva, para produzir cultura, conhecimento e gerar crianças para a autonomia e para a liberdade. É o que nós tentaremos mostrar no próximo bloco. Como nós vimos no bloco anterior, nós tentamos mostrar ali as mudanças sociológicas, econômicas, que determinaram as transformações da família, da era vitoriana para a família urbana industrial de hoje, e da escola clássica, preparatória para a vida da sociedade, da cultura e do trabalho, para uma escola hoje que é chamada a fazer novas e dinâmicas funções. Isso no Brasil se deu com alterações também comportamentais, afetivas, emocionais, mudanças de representações de direitos, e nós então tivemos mudanças econômico-políticas e mudanças culturais sociais. É isso que nós precisamos entender. Ninguém muda de um modelo de família para outro porque escolheu mudar. Ninguém é culpado por isso, ninguém é moralmente superior ou inferior. As dinâmicas da sociedade é que alteram as formas de viver e de conviver. Agora, nós temos uma Constituição, nós temos uma organização jurídica que respeita as diferenças e liberdades de religião, de gênero, de autonomia ética, moral, de credo, de valores, de culturas. Então nós temos hoje um marco jurídico essencial para que todo mundo se entenda como alguém que vai conviver e dialogar, que é o tema dessa nossa reflexão. Assim, há hoje um modelo de família que quer ainda preservar as relações do modelo anterior, e é legítimo que queiram lutar para que essa família prevaleça. Mas há também outros modelos de famílias formadas por novas formas de orientação sexual, por novas identidades de gênero, que já existem em outros países e que também no Brasil existem. Famílias formadas por
um homem e uma mulher, famílias formadas por 2 homens, 2 mulheres, outras formas de compreensão da heterossexualidade e da homossexualidade. Não nos compete aqui, nenhum de nós, a julgar quaisquer que sejam as opções. O que nós precisamos dizer é que cada um tem juridicamente, culturalmente, o direito de escolher a forma que quer viver a sua vida e que quer conviver. E que o que não pode faltar na família é proteção para as crianças, é afeto, amor, segurança, equilíbrio e desenvolvimento humano e acolhimento. Juridicamente isso já está garantido, mas culturalmente ainda não. Por isso, a nova família que se constitui hoje também tem que entender que ela tem que desenvolver sobre si uma série de práticas. E a escola? A escola hoje tem que continuar do mesmo modelo ou a escola tem que incorporar, respeitar, acolher as novas formas de representação e convivência? Evidentemente que é a segunda questão. O Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo do pós-guerra, ele diz assim: primeiro conheça o que fizeram de você, porque você é um pouco das aspirações dos pais, um pouco do que a família fez, um pouco do que a comunidade faz. Conheça bem o que fizeram de você para você não ser ingênuo. E depois ele completa: mas depois de conhecer o que fizeram de você, você vai ter que decidir o que é que você vai fazer com o que fizeram de você. E essa segunda atitude é que marca a originalidade de cada existência. Pais e professores, nós temos que entender as mudanças da família e as mudanças da escola. E nós temos que hoje, num exercício afetivo, coletivo, tolerante, diverso, tentar fazer o melhor na família e na escola que nós convivemos. Respeitar as novas formações familiares e defender e lutar pelas formações que você acredita. Mas também fazer a crítica de muitas coisas que estão hoje presentes na família e que não contribuem para que a família seja um lugar de formação ética, amorosa, estética, afetiva e emocional. E aí os pais muitas vezes estão hoje caindo no canto da sereia de fazer a família somente um lugar de preservação econômica e de contiguidade ou de coabitação, como eu disse. E as escolas? As escolas, a meu ver, deverão manter o seu papel institucional, que é de transmitir o conhecimento, que é de preparar as crianças e adolescentes para a vida em sociedade, que é promover o desenvolvimento humano das diferentes dimensões, cognitiva, afetiva, emocional, sensório-motora, corporal, física, mas social, sociabilidade, verbal, aprender a falar bem, aprender a pensar bem, aprender a sentir bem, para que as crianças possam, com esses meios que o ser humano produziu, integrar-se como pessoas plenas, autônomas, numa sociedade cada dia mais, digamos, desumanizada e cada dia mais utilitarista, hedonista que nós vivemos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós primeiro precisamos entender que para que a família e a escola cumpram o seu papel, nós temos que ter convicções. O pai e a mãe têm que ser o primeiro, o professor e a professora têm que ser o modelo daquilo que querem para as crianças. Vou dar um exemplo. Nós queremos que as crianças leiam e gostem de ler, até famílias que querem antecipar a alfabetização das crianças. Para quê? O Brasil tem a triste estatística de 1,8 livros per capita. Não chega a 2 livros por ano por pessoa, contra 8 livros no Uruguai, 11 na Argentina, contra 26 na França, 29 na Alemanha, 30 em Cuba. Como é que nós podemos querer que as crianças leiam se pai e mãe nenhum lê? E depois quer que a escola ensine isso, se durante todo o período da família nunca leu um livro, nunca sentou para ler uma obra, não fez nada? Não é possível. O Gandhi dizia: seja você no mundo a mudança que você quer para ele. Você quer que o seu filho leia? Tem que desde o começo ter práticas de leitura, tem que ter práticas de estimulação, evidentemente que na idade certa, porque criança até os 5 anos de idade tem que brincar, tem que cuidar, tem que desenvolver o corpo, a sensoriedade, a afetividade, a sociabilidade e a fantasia.
tradição oral, contação de história, brinquedos e brincadeiras. Eu fico entristecido, pais, de famílias que sem informação e sem conteúdo pedagógico, desde muito cedo começam a dar smartphones, começam a dar pequenos tablets para criança de 1 ano, 2 anos ficar presa. Criança de 1 ano e 2 anos tem que movimentar o pescoço, tem que ver de onde vem o som, tem que ampliar os seus sentidos. E quando ela fica presa numa estimulação visual só, ela vai depois cada dia mais ser dependente de jogos, cada dia mais violentos e cada dia mais excitantes, porque o cérebro já não se satisfaz mais com coisas pequenas, uma descoberta, uma coisa, só com grandes tramas violentas. As tecnologias digitais podem ser um bem, mas pode ser um mal, se não tiver limite. Se não tiver disciplina, liturgia, é preciso que a família desenvolva, pelo exemplo, critérios éticos e pedagógicos para a apropriação tecnológica. Não pode em qualquer lugar, o conteúdo inteiro. Eu já vi uma família, 4 pessoas, sentarem os 4, cada um com seu celular, para jantar. E pediram, cada um olhando para o seu aparelho. Depois comeram a pizza de maneira quase que bárbara, tentando achar o resto da pizza fria, porque o interesse deles estava na caverna. E depois saíram tropeçando, perderam a oportunidade de conversar, de falar, de lembrar o dia, de brincar, de um ajudar o outro, legitimar. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Acho que a gente precisa encontrar alguns limites para a invasão que as tecnologias digitais fizeram no nosso cotidiano. A gente vai com os smartphones até o banheiro. Eu acho que não tenho nada contra isso, mas isso é só um sinal do que a gente está fazendo com a nossa vida. Perdendo a conversa, perdendo as trocas, perdendo como foi o seu dia, quais foram os seus conflitos. E há pais e há filhos que conhecem mais a vida do político em destaque, ou do ator e da atriz em destaque, do que a vida do seu pai. E aí o Platão me ensina, ninguém ama nem respeita o que não admira, ninguém admira o que não conhece. Ninguém conhece que não se dá a conhecer. Uma das coisas que nós temos que fazer hoje é criar limites para a apropriação tecnológica. Há coisas que a criança não precisa. A criança não tem que ter celular. A criança não tem que ter smartphone. Tem que ter na hora certa. A criança tem que ter pai e mãe presente, segurança emocional e afetiva, alimentação, ambiente agradável. E leitura, quando for o caso, e fantasia, contação de história, brinquedo, espaço, nessa riqueza que nós temos no nosso Brasil, estar junto com os seus. Agora, também é necessário dizer que a escola que o Brasil precisa também terá que encontrar um mecanismo de apropriar-se das tecnologias, ensinar as crianças a pesquisar, ensinar a acessar bibliotecas virtuais. Não é simplesmente ir para a internet. A internet, me desculpe, tem a abrangência de um oceano e tem a profundidade de um pires. Você não vai na internet e aprende a pesquisar só por saber manejar os arquivos que ali caem. Em 8 segundos, quase que 8.000 informações, se você quiser. Para ser um mestre em educação, precisa ter um orientador. Para ser doutor em educação, precisa ter um orientador. Para fazer pós-doutorado, tem que ter um orientador. Então, para aprender a pesquisar na internet, as escolas têm que ter programas de apropriação tecnológica, de ensinar a investigação na internet, porque cai um arquivo de um prêmio Nobel e cai um arquivo de uma bobagem, de uma brincadeira de alguém. Quem é que vai fazer o discernimento? É um professor, é um educador. A escola tem que pensar a ampliação de jornada. A família hoje não confia mais na sociedade, não confia mais na rua. A família não confia mais nas instituições, muitas delas hoje exatamente dilaceradas. A família não confia nem no shopping, mas é preciso que a família confie na escola. E a família abra espaço para que a criança tenha na escola as outras dimensões que ela precisa para viver na sociedade. Aprender a lidar com o esporte, não só para a competição, mas para o desenvolvimento, para a cooperação, para a solidariedade, aprender a trabalhar a música, a fotografia, aprender a arte junto com o Renascimento, junto com a estrutura rococó, aprender a compreender os sentidos de uma igreja, o patrimônio histórico-cultural e o patrimônio ambiental de uma cidade. Isso não se faz somente com chamados acervos tecnológicos ou da televisão, se faz com a palavra
emocionada de um pai, de um professor que fale bem de algo e a criança vai internalizar, de um professor que oriente o significado de um monumento histórico, de um papel, de uma cultura. Então eu diria, a escola vai ampliar a sua jornada, a escola vai ampliar a sua função social. Quando eu era coordenador numa escola, professores e pais queridos, o pai que chegava para matricular na minha escola, geralmente era a mãe que decidia, mas a primeira pergunta que ele me fazia: professor, já que ela decidiu matricular aqui, o senhor me garante que o meu filho vai passar no vestibular da Unicamp? E eu parava, estava preparado, eu dizia: eu lhe garanto, pai, que ele vai passar no vestibular da autoestima, da corporeidade, dos valores, da alegria de falar, de aprender a falar, do trava-língua. E um dia ele vai aprender a pensar, e um dia ele vai aprender a resolver os fonemas, a matemática, a física, e um dia ele vai aprender as abstrações. E quando ele aprender todos os vestibulares anteriores, ele passará também no vestibular da Unicamp, como consequência do vestibular ético, estético, emocional, afetivo e cultural. Porque preparar uma criança, um adolescente, para desenvolver a memória, para decodificar uma prova, muitas vezes mal feita, para entrar na universidade, qualquer escola faz. Mas preparar uma criança para a vida, para a alegria, para a cultura, para a autonomia, para o deciframento da vida, é mais do que um vestibular. É um vestibular, como na Idade Média, se tiravam a roupa dos meninos que iam para a universidade e se vestia a roupa da área que ele ia estudar. Ele trazia a roupa da família, tirava-se aquela roupa, colocava uma túnica preta. Se ele ia fazer medicina, uma túnica branca. E o reitor falava: aconteça com o seu corpo, aconteça com sua alma o que nós fizemos com o seu corpo. Tiramos a roupa que aqui vieste e a partir da entrada na universidade ou na escola, sejamos capazes de mudar a roupa da sua alma. Então é por isso que a entrada das universidades chamava-se vestibulum, raiz da palavra vestibular, lugar de trocar da roupa da alma. Então eu queria que a escola fosse um lugar de formação para a sensibilidade social, conhecer a questão ambiental da cidade, conhecer como é que é o equipamento de saúde, onde é que estão as crianças que às vezes, lamentavelmente por nossa sociedade, padecem de um câncer e nós não temos ninguém para lá. Na minha cidade tem os hospitalhaços, estudantes que vão visitar as crianças, os asilos, visitar os espaços sociais. Como é que se faz a coleta do lixo? Desenvolver nas crianças a atitude ambiental. A escola e a família, se cada um desses fizer o seu papel, as crianças terão um caminho, terão um rumo, terão um jeito de compreender a existência e vivê-la e vivenciá-la. Nós não temos que determinar de maneira autoritária as coisas todas. As crianças hoje e os adolescentes precisam de autoridade afetiva. Agora, autoridade afetiva significa o quê? Que nós temos que ser exemplo, que nós temos que ser os primeiros, Professor que grita com o aluno, autoriza o aluno a gritar com ele. Professor que não confia no aluno, autoriza o aluno a não confiar nele. Os pais, cada um da sua maneira, deverão ser os primeiros também, em todos os universos da ação humana, a reconhecer nos seus filhos com dignidade um outro ser, uma diferença e a partir da sua experiência colocar tudo isso a serviço da felicidade e da autonomia dos filhos. Eu sempre tenho dito, quando os pais me procuram na escola, eu falo: como é que é meu filho? Eles querem saber da nota. Eu digo: olha, pai, antes de tudo, eu queria lhe dar um abraço, porque a coisa mais linda que um ser humano pode produzir, eu uso essa palavra, é outro ser humano. E a coisa mais linda que você fez foi o seu filho, que você pôs na minha escola. E por ter posto na minha escola, eu sou professor, porque se eu não tivesse aluno ali, eu não poderia nem exercer a minha profissão. Então, antes de tudo, eu quero lhe dar um abraço, por agradecer, por você acreditar na vida, ter gerado um filho e ter matriculado na minha escola. O pai se assusta, porque eles estão preocupados com o aproveitamento das notas. É uma coisa importante, mas não é a principal e não se pode reduzir a escola a isso. A escola tem que ser mais, a escola tem que ser aquilo que cria um hábito de investigação, uma capacidade de resolver as questões, uma autoconfiança, uma capacidade de escrever o que você pensa, de falar o que pensa, escrever o que você acredita, de sentir com os outros, uma palavra sobre o mundo e sobre a vida. Eu acredito que família e escola unidas nessa direção deverão produzir uma realidade muito mais dinâmica
e muito mais emancipatória que nós temos, né? A família, lugar da primeira experiência gratuita de amor, que a gente tenha mais espaços juntos, né? Eu defendo celebração dos aniversários, eu defendo convivência no lazer. Não pode, durante a família, durante a semana, a família cada um está para um lado. E no fim de semana, os adolescentes vão fazer lazer com sua turma, os mais idosos vão para o outro lado, o pai e a mãe vão para outro. Se eles não convivem, como vão ter trocas valorativas? Tem que ter trocas valorativas. É a convivência de alguém numa idade mental e psicológica mais avançada e amadurecida com alguém numa outra menos desenvolvida é que vai dar a riqueza. Conversar entre si, contar histórias, né? Desligar um pouco os aparelhos eletrônicos, desligar um pouco a televisão e conversar mais, dialogar mais, saber mais de si e dos outros. Nós vamos ter surpresas quando abrirmos a conversa com nossos filhos. Eles se surpreenderão conosco e nós nos surpreenderemos com eles. Acho que nós temos que ter a comensalidade, comer juntos. O Henrique Dúcio, um dos grandes intelectuais que já participou também de um dos congressos, como esse que nós estamos fazendo aqui, o primeiro deles, Henrique Dúcio diz assim: a fidelidade à mesa é tão importante para as famílias quanto a fidelidade à cama para o casal. Comer juntos é um ato importante, porque comer vem de uma palavra latina, companheiro, cumpanere, aquele que come o pão comigo. É na comida coletiva e comum que a gente digere o sofrimento e nutre os projetos comuns. Comensalidade, ancestralidade, conversa, são elementos que valorizam a família. E não ficar todo mundo prisioneiros das grades do vídeo, dos grandes vídeos e dos pequeninos hoje. Acho que são coisas boas. Nós só precisamos de equilíbrio, como dizia Aristóteles, meden agan, né? No meio está o equilíbrio está no meio. Então, nem para um lado, nem para outro. Não é possível continuarmos com essa ideia de que a família jogue para a escola muitas de suas funções. Eu acho que a família é um ambiente moral, a família tem que, no limite que ela tem, ser responsável de maneira muito prudente e amadurecida para dizer o que é certo e o que é errado. A família é o cultivo da diversidade, é a superação do preconceito, de qualquer tipo de intolerância, de dogmatismo de qualquer natureza, preparando a criança para esse respeito, porque ela não nasce com isso, numa escola diversa, autônoma e plena, com atitudes de acolhimento e de afetividade, de compreender que uma pessoa desenvolve mais uma área, outra área, e que as pessoas não se medem pela nota que têm, se medem pelo tanto de humanidade que são capazes de proporcionar um para o outro. Uma escola humanista, uma família acolhedora, uma família formativa. Nós vamos ter a integração desses dois modelos, seja nas versões mais tradicionais, tradicional não é tradicionalismo, seja nas versões mais contemporâneas, onde as novas formas de organizar a família também sejam capazes de preservar a autonomia da criança, as escolhas das crianças, a identidade do adolescente, não querendo a priori definir nem isso nem aquilo sobre a criança, mas cada um de nós sabendo de maneira honesta deixar as crianças para viver a dor e a alegria de ser o que são. E isso me parece ser uma atitude prudente, me parece ser uma atitude filosófica, uma atitude educacional. Olhar para a diversidade do mundo, olhar para a alegria que hoje cada um de nós pode exercer, compreendendo o seu papel no mundo. O Sócrates, um dos filósofos mais citados na filosofia, mas que não escreveu nenhum livro, tem uma frase que diz: uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Esse congresso, as conversas, são sempre oportunidade, as aulas de uma escola, para que a gente possa produzir uma forma de examinar a vida. E aí, os nossos filhos, nossas filhas, as formas de conviver, as pessoas às vezes têm um segundo casamento, têm um filho no outro casamento, fora da família, tudo isso tem que ser uma forma da gente desenvolver as novas dinâmicas da afetividade, sem medo, sem desequilíbrios, sem cobranças, né? Sem condenações. E na escola,
mais tempo na escola, mais atividades de referência. Eu não gosto muito da palavra aluno. Aluno, alguns dizem que vem da raiz de aquele que não tem luz própria. Outros dizem que vem da raiz aquele que não se nutre por si só. Eu queria que a gente superasse a palavra aluno, a gente usasse a palavra estudante. Estudante é aquele que estuda, aquele que busca investigar o mundo. Mas para ser estudante tem que estudar também, é uma palavra exigente. Porque ele pode até entrar como aluno na escola, mas a escola tem que ser tão rica que o transforme em estudante. E o dia que ele for estudante, ele está com um caminho para ser estudioso. E se ele continuar com o apoio da família e com o apoio da escola, de estudioso, ele chegará à sabedoria, a sábio. Eu acho que é isso que nós precisamos deixar para nossos filhos e filhas. Eu ensino muitas coisas do que eu posso para os meus alunos, para os estudantes que convivem comigo, e algumas coisas também eu passei para os meus filhos. Uma vez eu ensinei para o meu filho uma música. Escute essa música aqui. E eu dei a música do Belchior, cantada por Elis Regina. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E aí ele me falou, como as crianças são criativas, ô pai, essa música é linda, mas engata uma marcha ré na vida, ao invés de eu avançar eu estou voltando? E 2 dias depois ele disse, pai, escuta essa aqui, que vai ser uma música que vai tirar a culpa que a Elis Regina pôs no seu coraçãozinho. E me deu Pais e Filhos, do Renato Russo. Vocês conhecem, né? Você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Porque para ser um pai e professor do passado, voltemos às marcas do passado, voltemos às contradições do passado. Mas para ser um pai e professor do presente para o futuro, nós também temos que aprender com as crianças e adolescentes, com o nosso tempo, com a nossa vida. E o caminho de aprender, o caminho de dialogar, começa com uma atitude primeira, que é pauta ética e pedagógica. E por que não dizer pauta política, que está no estribilho da música do Renato Russo. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E aí, queridos pais, professores, estudantes, pesquisadores que estão aqui, nós não podemos deixar de cultivar uma prática de acolhimento e de amor. Não é o amor piegas, reduzido hoje aos discursos consumistas, sexualizantes aí. É o amor que tem projeto, o amor que acolhe, que respeita e que faz desenvolver a pessoa em plenitude. Por isso, eu queria que vocês começassem com o meu carinho, o meu abraço, com essa palestra do amor que educa, relações familiares, sejam quais sejam as formas da família, a educação que ama, sejam quais sejam as organizações da escola. Muito obrigado, um bom congresso a todos.